Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom mais uma vez estarmos aqui no Isso Me Interessa para trazer mais algumas reflexões sobre a atividade política e a interferência disso na nossa vida. Como é que a política interfere na nossa vida? Falando das coisas aqui da nossa cidade, né? Então, este é um programa de reflexão política, tá? É de reflexão política. Nós não trazemos notícias. Nós não estamos aqui para falar bem ou falar mal, nós estamos para refletir sobre política. Lembrando que ano que vem ela é de eleição. Então, portanto, peço a desejar que você curta, que você compartilhe esse programa e que você deixe também aí o seu comentário, porque os comentários de vocês é que vão enriquecer o debate. Senão fica só um monólogo e a gente não cresce, não é verdade? Claro que tudo feito com bons termos, com educação, sem grosseria. Opiniões divergentes são sempre bem-vindas, mas, logicamente, tudo dentro dos limites da civilidade, não é verdade? Muito bem, meus amigos, eu fiz aqui algumas anotações e eu quero conversar com vocês porque estamos dando início a esse novo formato do programa. Isso lhe interessa, são blocos onde nós vamos tratar de um ou no máximo dois assuntos para que nós possamos ser mais diretos, objetivos e assim poder possibilitar também uma maior participação e um melhor aproveitamento dos conteúdos para todos aqueles que nos assistem. Claro que o tema base continua sendo a política, uma vez que esta é a atividade que permeia toda a vida em sociedade, inclusive em muitos momentos determinando aquilo que a gente pode ou que a gente não pode fazer em coletividade, né? No caso aqui da nossa cidade, as leis emanam do Poder Executivo. Qual é o Poder Executivo da cidade? É exatamente, aliás, desculpem, emanam exatamente do Poder Legislativo, né? E qual é o Poder Legislativo das cidades, dos municípios? É exatamente a Câmara Municipal, ou a Câmara de Vereadores, como costumamos chamar. É ali que está, então, a maior representação da comunidade, porque são eleitos e têm representantes de todos os segmentos, praticamente todos os segmentos que formam a nossa cidade, a nossa comunidade, né? Então, o Legislativo é a Câmara Municipal, o Poder Executivo é o poder responsável pela realização dos serviços e das obras que devem beneficiar toda a população, todos os cidadãos que pagam impostos justamente para quê? Para que o Executivo possa realizar essas obras e prestar esses serviços. É para isso que a gente paga imposto. A gente não paga imposto só para deixar alguém rico, a gente não paga imposto para fazer propaganda, a gente não paga imposto para simplesmente pagar salários para os outros. Nós pagamos impostos para que tudo isso aconteça, mas para que nós tenhamos os benefícios das obras e dos serviços que a comunidade necessita. Bom, nas cidades, qual é o Poder Executivo? O Poder Executivo é a Prefeitura Municipal. E também nós temos o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário nas cidades é representado pela nossa comarca, pelo Fórum, aqui no caso de Palmeira, nós temos a Promotoria Pública e a nossa juíza, né, representando o Poder Judiciário, no caso, uma juíza e um promotor. Bom, hoje eu quero me ater ao Poder Executivo. Tenho falado bastante aqui sobre ações do Poder Legislativo. Hoje quero falar um pouco sobre o Executivo. Gente, em primeiro lugar, independentemente de quem esteja ocupando a cadeira, quem esteja ocupando o cargo de prefeito, não interessa, a reflexão vale para o Poder Executivo, não é para a pessoa. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para essa pessoa ou para aquela, nós estamos falando de cargos, de atitudes, de funções, de responsabilidades. É isso que está em análise, né? Então, independentemente de quem seja o prefeito, quem esteja ocupando o cargo de prefeito, cabe ao Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, a administração, a boa administração do dinheiro público. Dinheiro esse arrecadado através dos impostos que cada um de nós paga justamente para realizar as obras e para a prestação dos serviços que nós precisamos.
neste momento nós vivemos um certo caos político, né? Nós vemos aí no âmbito nacional uma tentativa já de implantação de um regime totalitário de origem comunista, mas isso nós não vamos entrar em detalhe, porque nós vamos focar o nosso olhar aqui para a nossa cidade, para Palmeira, algo que vale aí para a sua cidade também, se você é de outro município e está participando conosco desse programa, está nos assistindo. E quantos amigos a gente tem fora daqui, não é? Então, um grande abraço a todos vocês que estão conosco e obrigado, tá? Compartilha aí, tá bom? Muito bem. Então, entre tudo o que a prefeitura deve fazer, e a prefeitura tem que fazer muita coisa, mas para que a gente possa fazer uma reflexão, vamos ser bonzinhos, vamos reduzir as atividades da prefeitura municipal aos serviços que são absolutamente essenciais, aqueles que não podem faltar de jeito nenhum, é o mínimo do mínimo que nós estamos exigindo de uma boa administração no programa de hoje, o mínimo do mínimo. Então, serviços básicos como a saúde, a educação e a segurança, que são as três coisas fundamentais que nós precisamos, não é verdade? São as coisas fundamentais que nós precisamos e dependemos do poder público para isso. Bom, já de cara, desses três serviços nós vamos tirar a segurança pública, porque a segurança pública não é responsabilidade da prefeitura municipal. Para isso nós pagamos impostos ao governo do estado, e o governo do estado é que deve manter a estrutura de segurança pública através das polícias militar e civil para garantir a segurança dos municípios do estado. Então sobra aí a saúde e a educação como serviços mínimos, básicos, aquilo que realmente a prefeitura não deve, não pode deixar de realizar. Bom, no município como Palmeira e tantos outros espalhados por esse Brasil, nós temos as comunidades rurais. Palmeira tem quase 60 comunidades rurais espalhadas aí. Tem algumas que chegam a 60 quilômetros de distância do centro da cidade. Essas comunidades estão interligadas entre si e interligadas à cidade, ao centro da cidade, à zona urbana, através de uma malha aí de milhares e milhares de quilômetros de estradas rurais. Então, nós temos que incluir necessariamente como serviço básico da prefeitura a saúde, a educação e agora o conserto, a conservação das estradas rurais, no mínimo de condições de trafegabilidade e com segurança. Um mínimo de condições de trafegar com segurança, né? Bom, gente, dentro disso, eu gostaria de lembrar que manter as estradas rurais funcionando e também as vias da cidade em boas condições de trafegabilidade, elas não são simplesmente um serviço que hoje pode ser feito, mas se não der fazer, deixa para depois, para o mês que vem, para o ano que vem. Sabe por quê? Porque a trafegabilidade, ela é a base de sustentação de um direito básico do ser humano, que é o direito de ir e vir. Veja, num município que tem quase 60 comunidades rurais tão distantes entre si com a zona urbana, como é que as pessoas vão exercer o seu direito de ir e vir se não há estradas em boas condições de trafegabilidade? Se elas não podem trafegar, se estão cheias de buracos, se não tem ponte, se caiu barreira, não dá. Então, faz parte dos serviços básicos mínimos de uma cidade como Palmeira, saúde, educação e a conservação das estradas rurais. Muito bem. Eu quero dizer então, lembrando aqui, já no nosso último programa, nós alertamos sobre um caso que inclusive foi denunciado na Câmara Municipal de uma criança estudante que nesse período de chuvas fortes, ela teve que atravessar uma pinguela, passando por um rio caudaloso, um rio cheio, muita água, para que ela pudesse ir à escola, e a mãe desesperada do outro lado, com medo que a criança acabasse caindo no rio e morresse. Mas para que a criança pudesse ir à escola, ela teve que viver essa desventura. Não é uma aventura, uma desventura, né? Quero lembrar o caso também da comunidade de Poço Grande, né? Lá os moradores, por 3 dias, eles ficaram ilhados. Ninguém entrava e ninguém saía porque a ponte ruiu. Bom, gente, nesses 2 casos eu quero pensar, e se aquela criança tivesse caído e morrido? Como é que fica? Como é que fica?
Se nessa comunidade do Poço Grande, durante aqueles 3 períodos em que ficaram ilhados, alguém tivesse sofrido um derrame, um AVC, né, ou um infarto, se naqueles dias uma parturiente entrasse em trabalho de parto, como é que ia fazer? Não entrava e não saía, não tinha condições. Então vejam que manter as estradas rurais em perfeitas condições de tráfego, ou pelo menos nas mínimas condições de trafegabilidade com segurança, é algo básico, é básico. Por mais difícil que seja, é básico, tem que se encontrar solução para isso. E isso faz parte do serviço dos administradores, né? É preciso que se faça, que se ache solução, ou então deixe de ser administrador, tá? Direito à vida, direito à saúde, direito de ir e vir, estamos falando de tudo isso. Direitos, 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 mas direitos pelos quais os cidadãos pagam os seus impostos e muitas vezes não têm o retorno desse direito, né? Por quê? Porque a administração não está utilizando da forma correta esses impostos que nós pagamos para fazer o mínimo que se espera de uma administração. Então, esta reflexão que eu trago hoje é para que nós possamos começar a discutir questões como saúde, educação e estradas rurais, que são os que mais esquentam a nossa cabeça numa cidade como município, e cada vez que a gente abre as redes sociais, a gente vê pessoas falando sobre esses assuntos, inclusive nas sessões da Câmara Municipal, eles estão sempre presentes, né? Então, para que nós possamos começar a refletir a partir de uma base de pensamento, discutir de uma forma séria, por quê, meus amigos? Para que nós possamos também exercer o nosso papel de protagonistas nas atividades políticas, tá? E na atividade política partidária, sim, para que nós possamos não só ser eleitores, eleger vereadores, prefeito e vice-prefeito, mas que depois, durante os 4 anos de mandato, 4 anos de legislatura, nós estejamos presentes principalmente na Câmara Municipal, olhando no olho dos nossos vereadores, sabendo o que eles estão fazendo, o que estão deixando de fazer, para que nós possamos cobrar. Por que isso? Porque exatamente é o poder legislativo, são os vereadores que têm a missão constitucional e têm a obrigação, a função de fiscalizar o executivo e cobrar o executivo, ajudar o executivo na boa aplicação dos recursos nossos, do nosso dinheiro, no recurso público, para que essas obras e esses serviços sejam efetivamente realizados. Então eu digo para vocês o seguinte: se essas obras e esses serviços não estão sendo realizados, é porque pelo menos a maioria dos vereadores não está cumprindo com a sua obrigação de fiscalizar e de cobrar e de apontar soluções para que a administração pública, o prefeito e os secretários realizem, façam aquilo que é o trabalho que o prefeito e os secretários têm que fazer. Então, a coisa errada começa lá. Não começa só na prefeitura, não. Ela começa na Câmara pela não fiscalização. Mas ela começa por nós também, que não estamos lá na Câmara para cobrar. Qual é a movimentação que o povo faz? Qual é a participação do povo para cobrar? E depois, junto com os vereadores, a massa também estar presente na cobrança ao executivo. Porque muitas vezes só a cobrança dos vereadores, o prefeito não dá muita pelota e deixa passar. Mas não vamos esquecer que para isso nós temos ainda um terceiro poder, que é o poder judiciário, que é quem vai fazer aplicar as leis. Ora, uma vez que o povo está cobrando, uma vez que os vereadores estão fiscalizando e cobrando, se ainda assim o executivo continua errando, é hora então de vereadores protocolarem, procurarem o poder judiciário para que, através da aplicação da lei, as coisas sejam colocadas no lugar. É assim que a sociedade está organizada, é assim que ela deve funcionar. Não é uma questão de brigar com ninguém, de falar mal de ninguém e tal, não. São questões de postos, né, que se ocupam nas suas, são papéis sociais, são cargos, são funções que precisam ser bem exercidas
para que a sociedade possa viver em paz, ela possa progredir e para que as pessoas tenham os seus direitos respeitados. Bom, fica aqui então no programa de hoje esse pequeno comentário, esse rápido comentário, essa rápida análise, para que a partir dela nós possamos continuar o nosso debate, as nossas reflexões e que assim a gente possa também começar a mudar os nossos costumes, a nossa maneira de agir politicamente. Não é verdade? Politicamente. Eu lembro, inclusive, que há hoje um deputado do Rio Grande do Sul, que ele costuma dizer assim: agradecer a político pelas obras que ele faz é a mesma coisa que você agradecer o caixa eletrônico por ele ter te dado o dinheiro, né? Afinal de contas, ninguém foi obrigado a ser candidato, ninguém foi obrigado a assumir as funções de prefeito, de secretário, de vice ou de vereador. Eles são pagos para isso, eles têm os recursos e todas as condições para exercer o seu trabalho. No mínimo, esse trabalho precisa ser bem feito, mas precisa também da nossa fiscalização e da nossa cobrança, tá bom? Então, agora eu espero que você faça o seu comentário, eu espero que você curta e eu quero muito que você compartilhe para a gente continuar essa reflexão e essa discussão com mais pessoas, tá bom? Grande abraço, até a próxima, Deus abençoe você.